tarde. Hoje nós daremos continuidade à nossa segunda videoaula da disciplina de Teoria da Computação, ministrada pelo professor Alexandre Paes. Boa tarde, o meu nome é Kelson Micael, aluno do 5º período de Ciência da Computação na UFAL. Videoaula 02. Hoje nós iremos falar sobre os autômatos finitos não determinísticos. Na disciplina de Teoria da Computação, os nossos objetivos serão conhecer os AFNDs, ou seja, autômatos finitos não determinísticos. No inglês eles possuem uma pronúncia escrita diferente, fica no caso o NFA. Quando vamos conhecer o comportamento dos autômatos finitos não determinísticos e conhecer as regras, como são formuladas as regras, como os autômatos finitos não determinísticos agem, para que eles servem e qual a sua necessidade na ciência da computação. Introdução. Um autômato finito determinístico tem o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem essa capacidade. Essa habilidade é expressa através da sua capacidade de adivinhar. Adivinhar? Exato, um AFND possui a capacidade de adivinhar algo sobre a sua entrada. Por exemplo, quando o autômato é usado para procurar certas sequências de caracteres, ou seja, palavras-chave, em um longo string de texto, é útil para adivinhar que estamos no início de um desses strings e usar uma sequência de estados apenas para verificar se o string aparece caractere por caractere. Os autômatos finitos não determinísticos aceitam as linguagens regulares da mesma maneira dos autômatos finitos determinísticos. Também podemos falar que os autômatos finitos não determinísticos assumem um conjunto de estados alternativos, como se houvesse uma multiplicação da unidade de controle, uma para cada alternativa, processando independentemente, sem compartilhar recursos com as demais. Assim, o processamento de um caminho não influi no estado do simbolindo. Analogamente aos AFDs, um AFND tem um conjunto finito de estados, um conjunto finito de símbolos de entrada, um estado inicial e um conjunto de estados de aceitação. Ele também tem uma função de transição, que comumente chamaremos de esse Szinho, que vai ser a função de transição. O S aqui embaixo vai ser a função de transição de um FND. Quais as diferenças entre AFND e a AFND? Ou seja, quais são as principais diferenças entre um autômato finito determinístico e um autômato finito não determinístico? A diferença entre um autômato finito determinístico e um FND está no tipo de função transição. Para um AFND, o S é uma função que recebe um estado e um símbolo de entrada como argumentos. Mesma forma de transição do AFD, mas retorna um conjunto de 0 ou mais estados, em vez de retornar exatamente um estado como o FD. Aqui nós temos um exercício 1.0, construir um AFND cujo seu trabalho seja aceitar todos os strings de zeros e uns.
que terminam em 0 e 1, somente eles. Como nós iremos fazer um FND que aceite todos os strings terminados em 0 e 1, primeiro nós temos que lembrar dos AFDs, já que eles possuem basicamente a mesma estrutura, que precisamos de um estado inicial, um Q0, e podemos pensar no autômato como estado Q0 sempre que ele ainda não tiver adivinhado o que ele vai começar a ler. Vou mostrar aqui a resolução desse exercíciozinho. Temos aqui o autômato finito não determinístico, onde nós temos o início, ou seja, o estado inicial Q0, o Q1 e o Q2. Vemos que, diferentemente do AFD, o AFND pode possuir dois elementos de entrada. No caso aqui, o 0 e 1, ou entrando 0 ou 1, a pessoa escolhe, o autômato escolhe para onde ele quer ser movido. Logo, como eu falei, o estado Q0 é o estado inicial, e podemos pensar no autômato como estado Q0 sempre que ele ainda não tiver adivinhado qual foi a entrada que ele começou. É sempre possível que o próximo símbolo não inicie o 01, mesmo que o símbolo seja 0. Desse modo, o estado Q0 pode fazer uma transição para ele mesmo em 0 e em 1. Porém, se o próximo símbolo é 0, esse AFND também pode adivinhar que o 0 e 1 final começou. O arco identificado como 0 leva, portanto, de Q0 ao estado Q1. Nós podemos notar que existem dois arcos rotulados como 0, saindo de Q0. O FND tem a opção de ir para o Q0 ou para o Q1. E de fato ele consegue os dois caminhos, como será mostrado agora. Tomando as definições que nós precisamos, no estado Q1 o FND verifica se o próximo estado é 1. Nesse caso vai para o estado Q2 e aceita a entrada. Processamento de dados de um FND. Basicamente é essa estrutura aqui de como acontece o autômato e como ele recebe a sequência 00101. Ele só começa quando seu estado inicial é Q0 aqui. Quando o primeiro 0 é lido, o FND pode ir do estado Q0 ao estado Q1. Assim ele segue os dois caminhos. Podemos notar aqui, ó. E assim que ele segue os dois caminhos, em seguida o segundo 0 é lido. O estado Q0 pode novamente ir para Q0 e Q1. Olha aqui a entrada, ele está aqui. Eu posso ir para Q0 novamente e eu posso vir para Q1. Note que se nós continuarmos aqui, quando tiver outra entrada, ele vai morrer aqui no final. Esse autômato vai morrer. No final ainda vai ser possível completar a sequência de 1001, de 00101. Aí ele vai poder seguir aqui novamente. E quando chega na terceira entrada, um símbolo 1, que podemos considerar nessa entrada na terceira, que ele pode ir para o Q1 ou continuar no Q0. Descobrimos então que Q0, como aqui entrou outro 0, que Q0 só vai em 1, enquanto Q1 só vai para Q2. Desse modo, depois de ler 001, o FND se encontra no estado Q0 e Q1. Aqui, porque aqui ele entrou tanto com 0 tanto com 1. E aqui, se ele for 1, ele vem para cá, e se for 0, vem para cá. Desse modo, depois de ler 001, o FND se encontra no estado Q0 e Q1 aqui. Como Q2 é um estado de aceitação, logo essa entrada aceita 001 no final.
Isso também não quer dizer que se a gente continuasse aqui está errado, porque esse Q0 aqui também aceita 001. Agora nós iremos falar sobre as noções formais associadas com a FND. Um NFA, que é autômato finito não determinístico no inglês, ou outros autores também usam assim, é essencialmente representado como um autômato finito determinístico, que no caso aqui eu escrevi DFA. Peguei da bibliografia do Hopcroft. Já também na do Papa Dmitrio, eles usam essas palavras aí, esses símbolos diferentes. Então isso quer dizer que também no linguagens formais e autômatas ele usa nenhuma linguagem. Em introdução à teoria dos autômatos do Hopcroft ele usa outra, e no Papa Dmitrio ele também usa outra. Fica a caráter a pessoa saber e decidir por onde quer usar. Eu preferencialmente a linguagens formais e autômatos, para mim é um livro mais simples, e por ele ser mais simples ele a pessoa compreende mais. Mas eu não utilizei ele aqui, eu utilizei apenas exemplos do Hopcroft e do Papa Dmitrio. Logo esse daqui, esse conjunto aqui que eu estou representando, do A, o Q, o E, o S, o Q, O e o F, são do Hopcroft. Logo, Q é um conjunto finito de estados. O E, aqui em letra grega, é um conjunto finito de símbolos de entrada. Q0 é um elemento de Q, ou seja, é o estado inicial, que nem nós vimos antes aqui no autômato que nós construímos. F é um subconjunto de Q, é o conjunto de estados finais ou de aceitação. É onde nós podemos, naquele outro exemplo passado, no 2.0 ou no 1.0, que o autômato chegou à sua parte final, onde ele aceitou a entrada. No caso foi 001 e no outro 101, no caso vai ser o F aqui. Como nós falamos anteriormente também nessa mesma videoaula, o S, a função de transição, é uma função que recebe um estado em Q e um símbolo de entrada em E como argumentos e retorna um subconjunto de Q. Aqui eu coloquei um exercício 2.0, desenvolver o exercício 1.0 em tabela de transição. Colocamos aqui, de acordo com aquele exercício que do 1.0 é o mesmo exercício, vamos colocar aqui na tabela de transição de acordo com essas definições que nos foram dadas agora do conjunto Q, E, S, função de transição, estado inicial, estado final. Nota que nós temos o estado inicial, o segundo estado Q1, o estado final Q2. Os símbolos de entrada o 0 e 1, a função transição S, o Q0 e o Q2. Aqui nós temos marcado com esse asterisco aqui o estado inicial, Q0. Aí aqui você pode notar nessa tabelinha que tem um 0 e 1. E o que é que acontece se entrar um 0 nessa tabela de transição? Quando nós estamos no estado inicial Q0, entrando um 0, o autômato pode permanecer no estado Q0 aqui, ou ele pode ir para o estado Q1. Quando estamos também ele tem essas duas opções de para onde ele quer seguir. No estado Q0 também, se entrar um símbolo lido 1, ele vai para o Q0. E quando nós chegamos no Q1, se ele entra um 0, ele não tem movimento, fica parado, fica vazio, porque ele não aceita, não tem
essa característica ainda de espaço vazio. Essa característica de espaço vazio será demonstrada agora na nossa terceira videoaula, que eu vou preparar e enviar daqui a pouco também. Esse estado Q1, quando ele entra 1, ele vai para o estado Q2, ou seja, um estado de final, estado de aceitação do autômato finito não determinístico. Quando ele está em Q2, que é o estado final, tanto faz entrar 1, 0 ou 1, ele vai permanecer vazio, porque ele não aceita nada e já chegou no seu estado final de aceitação. Agora eu vou falar um pouco sobre a função transição estendida. A função de transição estendida é uma função que toma um estado Q e um string W e retorna um estado P. Parece ser loucura um pouco, mas ao longo que eu for falando nessa videoaula, agora vai dar para compreender melhor como funciona uma função de transição estendida. O estado que o autômato alcança quando começa no estado Q e processa a sequência de entradas W, a função de transição estendida é normalmente denotada por S ou esse Szinho com asterisco. Como eu falei, às vezes é ruim a pessoa achar o S com circunflexo no PowerPoint, aí pode ser utilizado esses, outros livros podem vir esse, ou ainda o S com acento circunflexo. Foi o que eu utilizei aqui em alguns exemplos, outros eu utilizei o S, mas como eu disse, Papadimitriou, Hopcroft, entre outros autores, eles modificam a forma de como uma função de transição estendida é escrita com seus símbolos. Aqui temos o exercício 3.0, funções de transição estendida para cada prefixo da string 11.0.10, com o autômato do nosso exemplo que aceita strings que contêm 0 e 1 como substring 10. Aqui nós temos a função de transição estendida, começa no Q0. Aí tem um número que vai ser aqui, que ele vai ser percorrido, o 11.0.10. Aí note que aqui nós temos já a função transição estendida do estado Q0 quando entra 1. Aí ele puxou o 1zinho daqui. Aí se era 11.10.10, ficou 1.10.10. Aí no próximo função transição estendida, note que agora aquele 1 já foi eliminado, ficou função estendida no estado inicial 10.10, porque como o 1 ou 0 ele fica no mesmo lugar, ficou a mesma coisa, Q0. Aí note o S, função transição estendida, Q0, aí no estado inicial agora entrou 1, aí ficou 0.10 o restante. Aí note SQ0, estado inicial 0.10. Note que a função transição estendida e a função transição estendida aqui ficou no 0 ainda, porque ele tem a capacidade com 1 ou 0 ficar no estado inicial. Aí nós já eliminamos agora aqui, se era 0.10, puxamos o 10, ficou só apenas o 10 aqui por a vírgula. Aí o estado Q2, 10. É a função transição estendida, Q2, porque quando ele entra o 0, ele vai para no 0 aqui, quer dizer, ele pode ir para a função estendida 2 já, também, para o autômato de estado Q2. Aí sim, agora entrou 1, ele volta para o estado inicial Q1 aqui, e agora ficou um Q1 e um 0. Aí estava em Q1, entrou um 0, ele permaneceu em Q1. É mais ou menos essa a ideia. Bem, esse foi o assunto de FND. E falei agora sobre função de transição estendida, como ocorre para FD.
precisamos também estender a função de transição de S de um FND para uma função transição estendida, que recebe um estado e um string de símbolo de entrada. É isso que quer dizer. Essa foi a nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, ou aqui como eu escrevi, dúvidas, muito obrigado. Meu nome é Kelson Micael e na próxima videoaula será entregue a nossa videoaula 03. Obrigado.